Fala, gurizadinha, beleza? Hoje eu vou dar sequência ao estudo das células. Nós vimos em duas videoaulas anteriores sobre organelas e vou continuar falando dessas organelas. E hoje eu vou falar especificamente sobre organelas presentes nas células de plantas, porque no decorrer dessa aula eu vou falar sobre processos de produção de energia. Não essa energia aqui, né? Aí que você joga aí no Mortal Kombat, mas a energia que deixa ou que possibilita os seres vivos estarem vivos. Porra, isso é brincadeira, né? Mas a energia que mantém então um organismo vivo, tá? Existem organelas responsáveis por este processo. E esses processos, esses mecanismos de produção energética são diferentes nos animais e nas plantas. E hoje eu vou tratar da produção energética das plantas. Mas antes de eu explicar o processo de energia, de formação de energia nas plantas, eu preciso falar sobre as organelas que existem nas plantas e que vão estar relacionadas com este processo aí de metabolização energética, de produção de energia. A organela que existe nas plantas e nas algas são os chamados plastos. E existem diferentes tipos de plastos. Existem os leucoplastos, né? Leuco quer dizer aí que não tem cor, né? E eles são organelas que vão armazenar o amido, vão armazenar o alimento que a planta produziu, tá bom? Leucoplastos. Existem também os cromoplastos, né? Os de cor avermelhada, como você está vendo aqui, essa foto de célula aí, onde estão aparecendo aí estes cromoplastos avermelhados e que está presente aí em frutas, né? E nas flores, que são ricos aí nos chamados carotenoides, né? Os beta-caroteno que tem lá na laranja, na cenoura, tá? Nas plantas aí de coloração avermelhada. Mas o que interessa mesmo hoje para a gente falar nessa aula são esse que está aparecendo aqui. Estou botando uma foto onde está aparecendo a foto de microscopia e logo abaixo um esquema, tá? Que são os cloroplastos, né, verdes aí, que são ricos em clorofila, tá? Simplesmente cloroplasto, onde está a clorofila, este pigmento, essa coloração verde. E por que nós vamos falar deste cloroplasto aí, rico em clorofila? Porque é ele que vai ser a organela responsável pelo processo de produção de energia nas plantas. Agora você está vendo aqui um outro desenho um pouquinho maior, que aparece só um esquema de um cloroplasto. E ele tem algumas partes, né? Ele tem aí duas membranas lipoproteicas também, então é uma membrana dupla. Um espaço onde vai ficar ali armazenado enzimas, ribossomos, tá? E esta estrutura em forma de discos, né? Parecem umas pilhas de vários disquinhos uns sobre os outros ali, né? E esses discos aí são os chamados discos de tilacoide, tá? E aí que vai acontecer um outro processo. Então, o cloroplasto, aí ele é essa estrutura globular, tem as suas membranas, e você preste atenção nesses dois nomes que eu estou falando. Este espaço onde ficam enzimas, onde tem ribossomos, que é o chamado estroma, porque aqui vai ocorrer uma das etapas no estroma. E essa outra parte, esses discos verdes, que são chamados de tilacoides. Esses discos verdes são verdes porque eles são formados aí por esse pigmento chamado de clorofila. Buenas, vamos então ao processo de produção energética das plantas. O que eu vou falar aqui, né, é sobre a famosa, todo mundo já ouviu falar dela, a famosa fotossíntese. É claro que você já aprendeu sobre fotossíntese na escola,
lá que no processo de fotossíntese que você aprendeu que as plantas são legais, né, cara? Elas são uns carinha muito bacana, que elas transformam o gás carbônico em oxigênio e elas fazem isso por amor ao ser humano, né? Porque elas são muito legais. Muito bem. E é isso que a gente vai estudar agora aqui para tirar esse mito fora, tá? Porque não é bem assim que a coisa funciona. Primeiro detalhe, né? As plantas são seres autótrofos, né? Que quer dizer que conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou melhor, as plantas não dependem, elas não precisam se alimentar de outros organismos, né? De outros seres ali orgânicos. Basta para ela matéria inorgânica e ela vai transformar essa matéria inorgânica em matéria orgânica no seu alimento. É isso que é ser autótrofo. Ah, elas produzem seu próprio alimento, do nada, né? Nada se cria, né? Tem aquela lei lá, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Já falei isso algumas vezes em sala de aula aí. Do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou se replay, tá bom? Então assim, ó, um ser autótrofo não é que ele produz o alimento do nada, não. Simplesmente ele não precisa se alimentar de matéria orgânica, é isso que vai acontecer. A fotossíntese, então, né? Fotossíntese é uma palavra composta, né? E vamos ver o que significa essa palavra. Então, fotossíntese. Síntese, sintetizar, quer dizer produzir, né? Produzir algo. Sintetizar, é produzir algo. E foto? Cara, quando eu fiz essa pergunta algumas vezes na aula, perguntava aí, vamos traduzir essa palavra aqui então, gurizadinha, né? Aí eu explicava, síntese eu sabia lá no sexto ano que era difícil para eles falarem para mim, daí eu explicava. Mas e foto, o que é? O que significa foto? E adivinha o que é que eu ganhei de resposta? Cara, não ganhei resposta assim, a foto, né, professor? Aquela foto. Não, ganhei resposta. Isso que eu estou usando aqui para gravar. Celular. Foto é celular, professor. Tempos modernos, né, cara? Que barbaridade. Bom, a palavra foto quer dizer luz. Então a palavra fotossíntese, ela quer dizer então a produção, né, onde se usa luz, onde se usa energia luminosa. Beleza? Então tá bom, fotossíntese. Produção a partir da luz. A fotossíntese ela é um processo que se chama processo endergônico, tá? De processo aí de anabolismo, endergônico ou anabolismo. Vou traduzir para você isso. A fotossíntese então ela vai absorver energia, no caso que é energia solar, ela vai então precisar absorver energia para depois ela conseguir produzir, né, uma energia de um potencial ainda maior. Esse é um processo endergônico que precisa absorver calor, absorver energia para gerar um potencial energético ainda maior. Você, não sei se você estudou isso em química ainda, mas em química tem lá os reagentes e os produtos, né? Os reagentes e um produto em uma reação química. Então os reagentes na fotossíntese eles precisam absorver energia, eles vão absorver energia, no caso energia luminosa, e o produto vai ser uma energia de um potencial ainda, né, maior, que é o chamado ATP. ATP, que quer dizer adenosina trifosfato. Isso também vai ocorrer nos animais depois. Então, são dois tipos de energia. A que os reagentes absorvem, que é a energia solar, a energia da luz solar, e o produto depois é uma energia, né, maior, de um potencial maior, que é o ATP, a adenosina trifosfato. Outra coisa, a fotossíntese ela é um processo contínuo na planta e que vai ocorrer
em duas etapas, uma durante o dia e outra durante a noite. E é isso que a gente vai ver agora. Legal. A fotossíntese ela ocorre então tanto durante o dia quanto durante a noite. Vou falar aqui primeiro então da etapa fotoquímica, foto, luz. Tá? Então são os processos químicos da fotossíntese que vão ocorrer durante o dia. Etapa fotoquímica ou fase clara, tá bom? Ela vai ocorrer nos tilacoides. Vou recapitular. A organela se chama cloroplasto. Tem a membrana, né? E aí tem duas partezinhas que eu falei. A primeira delas são aqueles discos verdes empilhados, né? São os tilacoides. E eles lá são formados por clorofila, por este pigmento verde. E é este pigmento verde, a clorofila, que vai ser responsável, que vai possibilitar com que a planta realize essa primeira etapa da fotossíntese, essa fase que ocorre durante o dia, a etapa fotoquímica. E são dois processos que ocorrem durante o dia. Tem uns nomezinhos feio, mas não é complicado não. A primeira etapa se chama então a fotofosforilação, que é bem simples. Esses discos de tilacoide, vou falar simplesmente tilacoides, tá? Eu estou falando disco para você lembrar lá que eram os disquinhos lá. Esses tilacoides aí que são formados por clorofila, então eles vão fazer a absorção da energia solar, a absorção da luz solar. Lembra que eu falei no início que a fotossíntese é um processo endergônico que precisa absorver calor, né, absorver energia para produzir uma energia ainda maior. Aqui que está começando. Então ela vai, esses tilacoides que são verdes, e é por ter essa cor verde, né, que vai conseguir então absorver a energia solar. E agora você poderia estar perguntando para mim, então consegue absorver porque é verde, né, escuro. Quer dizer que se fosse preta, né, se as folhas lá fossem pretas, da cor dessa guitarra aqui, professor. Essa guitarra muito doida que você tem aí, ó. Oh, legal essa guitarra aí. Essa guitarra aí, professor, parece lá parece o símbolo, parece a guitarra do Batman, né, professor? A guitarra do Batman. Isso aí. Cara, se as plantas fossem pretas, né, elas iam absorver mais, porque o preto, né, absorve mais energia solar, né? Você bota a mão, você anda de roupa preta no calor, né? Vai esquentar muito mais rápido. Cara, não. Ela ia absorver tanta energia que ela ia torrar. Tá? Esta cor verde, a clorofila, é o pigmento, a coloração que se tornou o ideal com que a planta consegue absorver a quantidade de energia necessária. Se fosse uma outra cor, né, se fosse lá branco, não ia conseguir absorver nada, e se fosse totalmente escuro, assim, ia absorver demais. Então, as plantas, elas evoluíram e se adaptaram a ter esta cor, nesse tom de verde da clorofila, porque esta é a cor que se tornou capaz de absorver a quantidade necessária de energia. Tá? Beleza, aí foi só um comentáriozinho aí da evolução, porque eu adoro estudar evolução. Então assim, os tilacoides vão absorver a energia solar. Esse processo aí então é a fotofosforilação. As plantas, né, elas têm que absorver lá a água e sais minerais. Então a planta absorveu água. E aí vem a segunda etapa da fase clara, que é a chamada fotólise da água. Tá? Ou seja, essa energia solar que foi absorvida vai reagir com moléculas de água. Então nós temos a energia solar absorvida na primeira parte, na fotofosforilação, e aí vai vir a água que a planta absorveu. Essa água vai entrar num processo químico com essa energia solar e vai ocorrer então a chamada fotólise da água. Ou seja, fotólise. Foto é luz, lise é quebrar. Então vai ocorrer a quebra das moléculas
de água. É um processo químico que vai se quebrar as moléculas de água. E isso vai resultar em duas coisas: energia, aquela energia que eu falei lá no começo da videoaula, o ATP, tá? E uma sobra, um resto. E essa sobra se chama oxigênio, gás oxigênio. Ah, professor, mas agora aí, cara, eu sempre ouvia falar, né, que as plantas são legais por causa que elas transformam o gás carbônico em oxigênio. Nai, gurizada. Ah, quer dizer que o oxigênio que as plantas liberam vem da água que ela absorveu, é uma sobra no processo químico de produção de energia. Quer dizer então que a planta ela absorve energia solar, absorve a água. Esse processo de absorver energia solar é fotofosforilação, lá pelos aqueles disquinhos verdes. Aí a água que ela absorveu vai sofrer uma fotólise, né? Foto, luz, lise, quebra, vai quebrar as moléculas de água, que vai resultar em energia e uma sobra. E essa sobra é o oxigênio que ela libera para o ambiente. É isso aí. O oxigênio que as plantas liberam então para o meio ambiente vem da fotólise da água, vem da água, dessa reação química na produção de energia que ocorre na fase clara da fotossíntese. A segunda etapa agora chamada simplesmente de química, não tem mais o foto, porque essa ocorre à noite, também chamada aí de fase escura. E é aonde vai ocorrer então a produção, né, do alimento da planta. Tá? Ela ocorre na parte do cloroplasto chamado de estroma, que é aquela outra parte, né, tem os discos etilacoides e outro espaço onde estão as enzimas chamado estroma. E é neste estroma que vai ocorrer então a fase escura, a fase química da fotossíntese, da produção de alimento. E ela vai depender do ATP, daquela energia que foi produzida durante o dia. Agora a planta vai usar essa energia química chamada de ATP, que foi processada durante o dia, ela vai usar de noite na produção do seu açúcar, do seu alimento. E agora no próximo vídeo eu vou falar então chamado aí ciclo de Calvin. E eu vou dizer, cara, tem uns nomezinhos aí complicados, tá? É um processo químico, ciclo de Calvin, porque ele foi aí, cara, ele foi descrito pelo Melvin Calvin na década de 60, ganha até um Nobel por isso, né? O cara é bioquímico, então tu já imagina mais ou menos a loucura que é. Eu vou falar esse ciclo de Calvin da maneira mais simples possível, tá? Vai ter uns nomezinhos ali, mas você não se apavore muito, você tem a coragem, você tem a coragem, tá? Você tem a força, você tem a coragem, tá? Mas eu vou explicar ali em 3 passos esse ciclo de Calvin, e o importante é você entender a essência do bagulho, tá entendendo? Não precisa deter muito a nomes, eu vou falar porque tem que falar, né? Mas o importante é você entender o processo. Tá? Então agora a gente vai ver aqui da fase escura, que ocorre no estroma, que usou a energia, o ATP que foi produzido na fase clara. E a gente vai agora ver então esse dito cujo do ciclo de Calvin. Vamos que vamos, gurizada, o tal do ciclo de Calvin. Seguinte, vamos bem devagar então. Primeiro detalhe, você tem que lembrar que a planta ela absorve dióxido de carbono, CO2, tá? Ou que a gente chama, a grosso modo, aí de gás carbônico.
e que você achava que o gás carbônico que ia ser transformado em oxigênio. E agora você vai perceber que esse gás carbônico vai participar no processo de formação do alimento da planta. Pois bem, a planta então absorve gás carbônico, lembre disso. Outro detalhe, este ciclo de Calvin ele é um processo químico e chama ciclo porque ele vai iniciar, vai fazer todo um processo químico e vai voltar a um ponto de origem e começar de novo. Ele vai absorver carbono, vai fazer processos químicos, vai produzir o alimento, vai voltar ao início, vai absorver carbono de novo, fazer um processo. Por isso que é um ciclo, tá? Ele inicia com a absorção do carbono, faz todos os processos químicos e volta de novo, absorve carbono, produz alimento e volta de novo, tá? O ciclo de Calvin. Ele ocorre no estroma, aquela parte, né, do cloroplasto, da organela, da célula vegetal, que nós estamos tratando essa aula toda hoje, longa, onde lá tem enzimas, tá? Proteínas ali que vão atuar. Uma delas aí se chama rubisco, tá? É o primeiro nome feio pra ti, ó. Não tô te xingando, tá? Mas a enzima que vai atuar nessa primeira parte do ciclo de Calvin se chama rubisco. Bom, eu vou por partes do ciclo de Calvin. A primeira etapa aqui, que a gente chama de fixação, nada mais é do que a absorção do gás carbônico pela planta, e esse gás carbônico, esse CO2, vai entrar nesse ciclo, nesse processo químico, tá bom? Então a planta vai absorver o gás carbônico, CO2, e esse gás carbônico ele vai entrar no ciclo de Calvin, ele vai entrar nesse processo. Nesse processo químico, tá, do ciclo de Calvin, já existe um composto formado de 5 carbonos. Já existe na célula, tá bom? Esse composto é chamado de ribulose bifosfato. Rapaz, ribulose bifosfato. Ele é um composto químico formado por 5 carbonos, beleza? Que já existe lá. Aí entrou mais o carbono que a planta absorveu. Vai formar um composto instável ali, formado então por 6 carbonos que estão unidos. Mas esta é uma união instável, uma união química instável, que vai ser quebrada para formar um composto químico, vai separar ao meio. Nós tínhamos um composto só com 6 carbonos unidos aqui, 6 carbonos, tá bom? E eles vão, só que é um composto químico instável, e ele vai ser quebrado, formando 2 compostos de 3 carbonos. 2 agora com 3, tá? Dividiram 1 com 6, virou 2 com 3. Eu sei que você é bom de matemática. Tem mensagem aqui, eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Muito bem. E esses compostos aqui são chamados então de fosfoglicerato. Fosfoglicerato é a primeira etapa. Eu vou voltar. Primeira etapa do ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, um processo químico. Inicia com a absorção do carbono e vai fazer todo um processo que eu vou descrever agora até voltar lá de novo. Primeira etapa, fixação desse carbono. Já existe lá nesta organela um composto químico que é a chamada ribulose, que é formada por 5 carbonos. 5 carbonos. A planta absorveu mais um carbono lá do dióxido de carbono, do gás carbônico. Vai então se formar um composto químico com, eu estou fazendo aqui, ó, eu sei que eu estava aqui, mas eu vou fazer aqui, ó, que vai unir um composto químico com 6 carbonos. E é um composto químico instável. Esse composto químico instável, ele é quebrado, né, por uma enzima chamada rubisco, e vai virar daí
dois, vai se separar em dois, cada um com 3 carbonos, e aí se torna um componente químico estável, chamado aí de fosfoglicerato. Essa é a primeira etapa. Não te assusta, vamos adiante. Bom, o fosfoglicerato, né, que foi esse último que eu falei aí, né, os de 3 carbonos, vão sofrer a ação do ATP, né, aquela energia produzida lá na fase clara, ainda faz um tempão que eu falei isso, né? Então esse fosfoglicerato vai sofrer a ação do ATP e vai se transformar em um outro componente chamado aí de gliceraldeído, nome bonito, né? Gliceraldeído, que é um açúcar. E esse gliceraldeído vai ter 2 caminhos. Um deles vai lá no final do processo resultar no alimento da planta, no açúcar da planta, e o restante vai voltar para o ciclo de Calvin para formar aqueles 5 carbonos iniciais que estavam lá, que vão se juntar com o primeiro, com o carbono que vai vir do gás carbônico. Tá? Então essa última etapa vai se formar essa substância, este açúcar chamado gliceraldeído, e que tem 2 finalidades. Um deles é formar o alimento da planta, a glicose, o açúcar da planta, e o restante dos carbonos vai voltar para o ciclo de Calvin. Tá? Então o ciclo de Calvin, claro, tem várias reações químicas aí, né? Eu dei uma boa resumida aí, cara. Senão aqui a distância e o importante aqui não é você entender todos esses processos químicos, é você entender o processo biológico, né? Os resultados. Então o ciclo de Calvin, esse processo químico, ele vai ter já 5 carbonos lá existentes lá na organela, vai ter mais o carbono que vai vir aí da absorção, né, que a planta absorveu o gás carbônico, e aí vai se formar compostos lá de 6 carbonos que vão ser quebrados, né, porque são estáveis, em 3 carbonos, que vai sofrer a ação do ATP, né, dessa energia, que vai dar resultado ao alimento da planta e parte vai voltar ao ciclo novamente. Então, gurizada, sei que essa aula ficou bem extensa, agora eu estou terminando de gravar aqui, estou pensando na hora que eu for editar, porque se você acha que eu demoro para gravar, que você demora para assistir a aula, você pensa o tempo que eu levo para editar, para colocar, né, todos os esqueminhas que eu vou colocar aqui depois. Pô, isso aí vai horas e horas, cara, de trabalho. Mas vale a pena, isso é por vocês. Então a fotossíntese, esse processo aí de formação de energia das plantas, em suma, né, resumindo um pouco este resumo, resumindo o resumo é bom, ela ocorre então aí nos cloroplastos, e esta organela formada aí por membranas duplas com 2 partes, né? Os tilacoides, onde está a clorofila, que vai acontecer a fase clara durante o dia, que é a absorção da energia solar, que vai reagir sobre moléculas de água, produzindo o ATP e liberando o oxigênio, e depois a fase escura, que acontece no estroma, na outra parte onde estão as enzimas, como o rubisco, que eu falei lá, que vai quebrar as moléculas de 6 em 3, a fase escura, que vai ocorrer o ciclo de Calvin, né, pela união de carbonos e a formação de vários componentes químicos, formando ácidos, depois vai formar o açúcar, o gliceraldeído, que vai resultar no alimento da planta. Eu sei que a aula ficou extensa, essa parte é uma partezinha complicada, mas você tenha coragem e você fique bem. Valeu, gurizadinha, grande abraço pra vocês. Eu lhe dei asas pra ver você ir longe voar, mas agora me arrependo, quero voltar. Sempre estava à minha volta, sempre pronta a decolar, mas agora eu percebo, tarde demais.
perder